Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Vetancast Séries Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetan. Eu sou o Thiago Urbano e estamos aqui com o José Antônio Ribas Júnior. O Ribas é engenheiro agrônomo com grande experiência na cadeia de produção de aves e suínos nas duas maiores processadoras de proteína animal do Brasil. Atualmente ocupa o cargo de diretor executivo de agro e sustentabilidade na Seara. Seja muito bem-vindo, Ribas, é um prazer. Legal, uma honra estar contigo aqui, Thiago, uma honra estar participando do Vetancast com todo o time Vetanco. E vamos falar um pouquinho aí hoje do nosso setor, que é um setor que a gente tem uma paixão muito especial, porque, como falamos aí, a gente faz parte de uma cadeia que produz alimentos, né? E isso tem um valor diferenciado. Sem dúvida. Obrigado novamente pela presença. Tenho dois temas aqui separados para a gente abordar. Vamos falar um pouco do consumo de carne suína e carne de frango e depois vamos falar sobre ESG, tá? Iniciando com um tema sobre consumo de carne suína e de frango. Como você vê a relação do consumo dessas carnes com as demais carnes que temos disponíveis no mercado em relação a preço, volume de exportação, absorção no mercado interno? Você poderia explicar como funciona melhor essa equação, levando em conta frangos e suínos? Vamos lá. Assim, é importante a gente entender, tem que olhar sobre dois prismas, não tem jeito. Olhar mercado externo e olhar mercado interno, são duas coisas bastante diferentes. Todos os países que são relevantes no mercado externo têm uma fortaleza que é o seu consumo de mercado interno. O Brasil está aprendendo a construir essa jornada ainda. Talvez em avicultura a gente esteja mais avançado. Hoje a carne de frango é amplamente difundida, está no prato de todo brasileiro. Está nos lares de grande parte da população. Algumas estatísticas falam aí do frango participar de 200 milhões de lares no Brasil, né? Então, é uma carne absolutamente difundida, por várias características, de qualidade, de custo-benefício dela, enfim, ela conseguiu esse alcance. E quando a gente olha para o mercado externo, bom, de cada 3 frangos comercializados no mundo, 1 é brasileiro. Acho que essas duas fortalezas deram à avicultura uma condição de desenvolvimento, de absorção de tecnologia, de competitividade, até de sustentabilidade, como nós vamos falar, diferenciadas, e o mundo já aprendeu a respeitar essa cadeia. A suinocultura está vindo um pouco atrás disso, alguns passos atrás disso. Mas o ano 22 trouxe para nós notícias muito boas. Nós finalmente saímos daqueles amargos 14, 15 quilos per capita de suíno e passamos da casa dos 18. Chegamos até meses do ano 22 que passamos da casa dos 19 quilos per capita. O que está acontecendo de mudança nesse mundo aí, em todo esse espaço? A carne bovina ficou muito cara. Então ela abriu um espaço para proteínas alternativas. Um espaço o frango já tinha ocupado. E a suinocultura vem ocupando um novo espaço. Mas ela vem ocupando um novo espaço porque o sistema todo aprendeu que nós podemos vender suíno de uma maneira diferente do que vínhamos vendendo até então. O suíno era apresentado lá, 85% do seu mercado era produtos elaborados, industrializados, dentro de alguns pratos prontos. A gente começa a ter o consumo de suíno in natura. E que legal que a gente começa a ver no mercado produtos de suíno, bandejas com cortes nobres de suíno, como a gente vê na Europa, como a gente vê nos Estados Unidos, e que agora o brasileiro pode ter acesso a isso. Posso falar que no Seara, especificamente, a nossa linha gourmet é uma linha espetacular. Se hoje vai no mercado, você encontra um ante de suínos, um lombinho de suínos injetado, que eu realmente recomendo que experimentem, porque a gente fala em lombo assado, as pessoas vão lembrar de uma carne mais seca, uma carne... Como o lombo injetado suíno da Seara Gourmet, para você ver a diferença, para você ver a qualidade, a suculência, enfim, vários cortes. Isso vai trazer, isso eu estou olhando pelo lado do consumo, mas isso vai trazer para toda a indústria de suíno uma condição melhor de competitividade, porque você fortalece o mercado interno. A partir do momento que você fortalece o mercado interno, você ganha musculatura para competir melhor no mercado externo. E a gente vai entrar mais forte no mercado externo. A gente começa a abrir o mercado dos Estados Unidos para exportação da carne suína, abrindo o mercado México para carne suína, abrindo outros mercados da Ásia para carne suína. Nós temos um continente a ser explorado, africano, que ainda pode trazer bons negócios para o Brasil. Enfim, a gente precisa
evoluir bastante ainda nisso, mas eu acho que o tema de casa vem sendo feito. De ter uma carne de qualidade, muito competitiva e que começa a ganhar um espaço no prato do brasileiro, em todas as refeições, que é relevante para que a gente possa seguir essa jornada de investimento, de desenvolvimento de uma cadeia de suínos que passou ou tem passado por anos bastante difíceis quando a gente olha em termos de mercado. Então eu vejo com bons olhos, vejo que não terminou aí essa jornada, eu tenho convicção que nós vamos passar dos 20 quilos per capita de suíno rapidamente, porque boi barato não haverá mais no mercado. Boi barato era um privilégio do Brasil que você não encontra em outro lugar do mundo. Não haverá mais. Então o suíno pode ocupar esse espaço, porque ele tem características qualitativas que permitem ocupar isso, começa a ter linhas de produto para atender este mercado consumidor, desde o mercado mais simples, de uma pessoa que quer comer uma carne mais barata, até o mercado que quer uma experiência de alimentação, a suinocultura pode atender. Então, eu vejo com bons olhos. Isso é fundamental para nós ir consolidando a nossa indústria como realmente uma indústria com tamanho, com musculatura para enfrentar uma competição internacional que é sempre bastante acirrada. Perfeito. Falando especificamente da carne suína, você falou do consumo interno, que está aumentando. Felizmente chegamos a 18,5, quase 19 quilos por habitante. E a gente tem os dois principais mercados, que é China e Hong Kong, que no ano passado caiu bastante a exportação para esses dois especificamente, mas conseguimos abrir novas frentes de negócios de exportação. Você acredita que ainda há espaço para ampliar ainda mais essa exportação, buscar novos mercados, ou mesmo retomar o mercado de Hong Kong e chinês? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente tem que olhar com muito cuidado isso, porque assim, China, ela se posicionou, inclusive na última COP, junto com a Rússia, que eles vão buscar 95% de autossuficiência. O mundo entendeu que alimento é uma questão de soberania nacional, de segurança nacional. Então isso fecha alguns espaços e algumas oportunidades. E que isso aconteceria a partir de 2030. Mas 5% do consumo de carne suína da China em 2030, que já é um monte de gente, e que tu tem uma classe média ascendente na China, tendo acesso a uma proteína mais qualificada. Porque, embora exista o elemento cultural da China, de se alimentar de insetos, ou de ter algumas comidas muito alternativas, que são estranhas ao nosso paladar, mas também é preciso entender que o chinês não come suíno muitas vezes porque não tem acesso, porque é uma carne mais cara, né? Então, a partir do momento que você pode mostrar para a China que o Brasil é e pode ser um fornecedor confiável sobre as questões sanitárias, sobre as questões qualitativas, de custo, de atendimento, a gente entrar nesses 5% deles, se nós atendemos metade desses 5% deles, nós já temos que ampliar nosso parque fabril. Então, existe uma oportunidade sim de ampliar mercados com China, existe possibilidade sim de voltarmos a ampliar mercado com Rússia, porque também existe espaço para isso, e a gente tem que buscar, obviamente, novos mercados, porque a concentração de mercado também não é legal. A gente precisa abrir mais mercados, e eu tenho convicção que outros países da Ásia voltarão a fazer negócio, ou começarão a fazer mais negócios conosco, e a América do Norte é um mercado a ser explorado. E que a gente pode olhar com muito carinho para esses mercados, porque tem um bom consumo per capita, e que nós podemos atender com produtos mais elaborados, porque hoje a mão de obra dos Estados Unidos, por exemplo, é muito cara. Você fazer cortes de suíno, elaborar pratos, fica muito caro nos Estados Unidos. Nós podemos atender. Perfeito. E os Estados Unidos exportar o seu produto, que ele tem acesso a mercados que nós não temos, e comprar o nosso para atender o seu mercado. Então, eu assim, no médio e longo prazo, eu sou muito otimista com essas proteínas, e fundamentalmente com as de suínos. Mas ainda passaremos por um momento de ajustes, de negociações, ambos países passando por momentos políticos, de reajustes. Então, esses combinados acontecendo, a gente recupera esse mercado. Mudando um pouco de tema, mas ainda dentro da nossa cadeia de aves e suínos, eu queria falar um pouquinho sobre ESG. ESG e sustentabilidade, infelizmente, ele tem um paralelo equivocado com o aumento de custo na cadeia. Mas eu queria entender, você como especialista em sustentabilidade na Seara, como você analisa os possíveis ganhos produtivos e econômicos que a implantação de um processo, de um sistema ESG, pode trazer para a cadeia de aves e suínos? Tiago, eu preciso fazer um resgate histórico um pouco disso, né? O ESG, ele é um conceito que tem mais de 30 anos já, que ganhou uma força maior
nos últimos anos por conta de que o mercado financeiro comprou este conceito, esta sigla, como uma forma de avaliar a saúde das empresas, né? E o primeiro impacto que as empresas tiveram foi de um ônus adicional ao seu sistema de produção. E que hoje a gente percebe que não. A sustentabilidade, o ESG, ele pode e deve vir agregando valor. Eu acho que houve um aprendizado, inclusive quando a gente viveu aquele boom da sustentabilidade no início desse século, que houve aquela explosão do valor do crédito carbono, que as empresas começaram a investir para vender crédito carbono. O crédito carbono chegou a valer 20 dinheiros da época, né? E depois ele virou pó e caiu para 2 dinheiros da época. Não vamos falar de uma moeda específica, mas enfim, a gente aprendeu que a sustentabilidade não pode ser uma peça de marketing. Que a sustentabilidade não pode e não deve ser usada simplesmente como algo a ser colocado na sua embalagem. A sustentabilidade precisa duas coisas. Primeiro, ser um jeito de pensar e fazer. E segundo, precisa dar dinheiro. Sustentabilidade tem que ficar em pé. E para ficar em pé tem que dar retorno. Tem que dar resultado, senão não fica em pé. Não, nem um empresário, nem um empreendedor, nem um investidor, ninguém vai colocar dinheiro num negócio se não ficar em pé. Então o grande desafio da ciência, que é buscar muitas respostas para perguntas que estão aí na mesa e que ainda não tem consistência de resposta, é como nós conseguiremos aumentar a produção, aumentar a produtividade, porque nós temos desde novembro de 2022 8 bilhões de pessoas no planeta para serem alimentadas e toda a estatística fala que aumentaremos mais 2 bilhões de pessoas até 2050. Como é que você aumenta a disponibilidade de alimentos para estes mais de 2 bilhões de pessoas a serem alimentadas, sendo que o mundo já vive com 1 bilhão de pessoas com déficit alimentar. Então são 3 bilhões de pessoas a serem alimentadas. Como é que você faz tudo isso? Preservando o meio ambiente, preservando o planeta, mantendo a viabilidade do planeta para a vida humana. A ciência vai ter que buscar muitas respostas que ainda não tem. Mas já há muitas iniciativas muito boas e o Brasil protagonista nessas iniciativas, né? Nós temos o fotovoltaico entrando de maneira estrondosa dentro dos sistemas de produção. Nossa Seara já estamos com quase 45% de todo o nosso sistema de integração movido a fotovoltaico. Nós temos o biometano como uma alternativa. Nós temos todo esse conceito de economia circular acontecendo do reuso, da reutilização de materiais, da reciclagem de materiais, de embalagens, o uso mais racional de embalagens secundárias, de embalagens primárias, para que você use menos recursos na produção. E você precisa, além disso tudo, cuidar de todos os outros elos ou todos os outros pilares deste conceito ESG. Acho que em termos de governança o Brasil vem evoluindo muito. O Brasil tem uma consciência ética muito melhor do que teve no passado. A gente tem uma mania que eu chamo da síndrome do cão vira-lata, né? Que a gente se acha menos que os outros. Eu não vejo o Brasil tendo um problema, por exemplo, maior de corrupção do que outros países. Eu vejo o empresário brasileiro hoje com um nível de consciência muito melhor, muito mais aguçado, com trabalhos de compliance, a relação empresa-empresa hoje cada vez mais séria, né? Vamos falar na relação Vetanco-Seara, uma relação saudável, uma relação de negócio, uma relação compliance dos dois lados. Dos dois lados com compliance, e isso tem sido a regra do jogo em muitos negócios, em grande parte dos negócios. Então, o governança, que é o G do ESG, eu acho que a gente aprendeu a lidar com ele e trabalhar muito bem com ele e tornar ele algo saudável para a empresa, porque as pessoas preferem trabalhar num ambiente seguro, preferem trabalhar num ambiente onde elas não estão se colocando em risco ao fazer negócios. Então acho que isso é saudável e a gente tem conseguido. Toda a parte do S, do social, é óbvio que o Brasil tem um grande tema de casa para ser resolvido. Nós temos um país que tem uma população negra muito grande e que nós temos que trabalhar isso na inclusão desde a escola básica até a escola superior para que dê oportunidades de equidade para as melhores possibilidades de mercado. Acho que isso também é uma evolução, a gente não fala mais de igualdade, a gente fala de equidade, porque existem condições diferentes que precisam ser tratadas diferente. É uma coisa muito simples, tratar diferente os diferentes, né? Mas tratar de maneira a trazer para possibilidades
que tenham pelo menos uma condição competitiva igual para chegar nos melhores postos. Então nós temos questões da diversidade para resolver e nós temos toda a questão do environment, do ambiente, do meio ambiente. O Brasil ele tem uma condição ímpar em termos de comparativo com o mundo. Eu tenho falado sistematicamente em um país que tem 66% do seu território preservado, né, com biomas relevantes sendo protegidos. Hoje um produtor, para ter uma propriedade ativa, economicamente ativa, no mínimo, se a gente falar do sul do Brasil, ele precisa preservar 20% da sua área. Se nós subirmos em alguns biomas, vão ser 40% da área de preservação. Se nós chegar no bioma amazônico, 80% da área de preservação. Que outro país possui uma legislação tão forte? E não só uma legislação, uma fiscalização, porque a fiscalização é muito mais do que a fiscalização oficial de governo. É a fiscalização das empresas que estão preocupadas com isso, porque precisam colocar isso na sua marca. Então, tudo isso colocado nesse pacote, junto com o bem-estar animal, que sabemos fazer, com o uso racional de antibióticos, que sabemos fazer, nós podemos agregar valor aos nossos produtos. E começar a colocar isso como um argumento mais forte de venda e de valorização do nosso produto. Eu costumo dizer, inclusive para o nosso presidente, que a gente lançou o programa Net Zero da JBS, e a gente quer chegar em 2040 aí neutralizando o carbono das nossas produções, que a gente venderá no futuro próximo não só frango, não só suínos. Nós venderemos frango e venderemos impacto ambiental positivo. Nós venderemos crédito de carbono para o mundo. O mundo vai comprar frango e comprar crédito de carbono do Brasil, porque nós vamos vender um frango de pegada zerada. Nós vamos vender um suíno de pegada zerada. Até mais, eu até sou mais ousado. Nós podemos ter uma pegada negativa, porque a gente tem ciência para fazer isso e a gente vai evoluir muito na ciência, então, Thiago. Então, eu sou um otimista com relação a isso, de que a sustentabilidade vai trazer retorno, ela vai ser a grande chance do Brasil assumir um papel de protagonismo no mundo. Nós não vamos ser protagonista na indústria de telefones. Já tem gente que faz melhor do que nós o iPhone, o Samsung. Nós não vamos ser protagonistas. Nós não vamos ser protagonistas na indústria automobilística. As marcas globais já estão aí. Embora a gente já seja protagonista na produção de aviões. Né? Mas nós não vamos ser protagonistas numa série de áreas de bens de consumo ou de outros bens. Mas aonde que o Brasil pode ocupar um espaço diferente no mundo? É no agro. E é na produção de proteína. É no alimentar o mundo. E que a gente saiba ocupar esse espaço. Porque sabendo ocupar esse espaço, nós vamos vender a marca Brasil através do agro. E através do agro, trazer de volta para o país qualidade de vida, qualidade de educação, qualidade de saúde. Permitir que o Brasil finalmente deixe de ser o país do futuro para ser o país do presente. Porque aí nós vamos realmente construir, com muita sustentação, uma base de econômica que vai gerar emprego. E como eu falei na nossa discussão, o agro, ele gera atividade econômica. Ninguém pode negar, o agro gera muita atividade econômica, seja pela balança comercial, seja por todo o comércio que envolve o agro. Toda atividade que gera atividade econômica gera emprego. Então nós geramos emprego diretos e indiretos. Toda atividade que gera emprego direto e indireto aumenta consumo, porque pessoa com emprego consome. Ela sai, ela vai ao restaurante, ela come melhor, ela compra um produto melhor. Então gera consumo. Gerando mais consumo, tu gera mais atividade econômica. Gerando mais atividade econômica, gera mais emprego, que gera mais consumo. E tu cria uma roda virtuosa de crescimento. Este é o agro que o Brasil pode e deve cuidar. Agora, a gente tem nós, profissionais do agro, nós, empresas do agro, nós, além da Vetanco vender os seus produtos e serviços, além da Seara vender seus produtos e serviços, nós temos que vender informação, nós temos que vender conhecimento, para que as pessoas entendam o patrimônio que é o agro. Porque, infelizmente, ao abrir, eu costumo dizer que o Brasil que dá certo, Thiago, ele passa muito longe da grande mídia. Se você ligar os grandes noticiários, você vai ver tudo de ruim que o Brasil produz. Sim. Mas você não vai ver o Brasil que dá certo. Nós temos a obrigação de mostrar este Brasil que dá certo, porque ele dá muito certo. O Brasil que leva o desenvolvimento para longe das capitais, para longe do litoral, é o Brasil do agro. É o Brasil que fez cidades virarem verdadeiros polos de desenvolvimento. Podemos citar N nome de cidades aqui que são polos de desenvolvimento graças ao agro. Mas a gente precisa entender que não dá para nós gerenciar pelo retrovisor. O que nos trouxe até aqui é louvável, temos que parabenizar os nossos antecessores, os nossos gestores, mas a gente precisa seguir a jornada. Pegar o bastão que estão nos entregando, que é uma linda herança que nos entregaram do agro, mas fazer essa linda herança se transformar em algo mais poderoso ainda para o país. E eu acredito bastante nisso.
Legal, muito obrigado, Ribas. Primeiro, obrigado pela participação, por contribuir com o projeto VetanCast, que é uma via de difusão, efetivamente, dessa palavra do agro. E muito obrigado pela sua contribuição para o agronegócio nacional, sem dúvida, uma das principais referências que nós temos para levar a voz do agro para quem já é do segmento e também para quem não é do segmento. Muito obrigado novamente. Legal, Thiago. Parabéns a ti, parabéns a Vetanco por estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu sou entusiasta do agro e todas essas oportunidades da gente falar, eu quero ocupar e tenho ocupado e vou estar sempre disponível. E acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso da gente também ir construindo essa jornada juntos aí de mostrar o quantas histórias bonitas nós temos para contar. Não só produzimos alimentos, mas produzimos alimentos e histórias. Legal. Muito obrigado a todos os ouvintes. Esse foi mais um episódio do VetanCast Séries Exponential Meeting 2023. Em breve voltaremos com novos episódios. Obrigado. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.